Olá, pessoal. Bom, vamos aí para mais um exercício do Enem em relação à questão aí de progressão aritmética. Então a gente já discutiu alguns exercícios, a gente já viu as possibilidades, como eles aparecem aí, e a gente percebeu que grande parte das vezes a gente consegue resolver ele utilizando sempre a questão da lógica, montando as sequências, dando continuidade nas sequências. Esse daqui nós vamos resolver também, mas vamos resolver utilizando a fórmula do termo geral para a gente ver. Então, porque se for um exercício dissertativo, normalmente a gente precisa sempre apresentar a fórmula, discutir. Então vamos ver isso. Olha lá. É uma questão do Enem, questão 141, segundo dia, prova azul. Esse é do ano de 2018. Então, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, essa informação é importante. O segundo poste a 100 metros, o terceiro a 120, e assim sucessivamente. Ou seja, mantendo sempre a distância de 20 metros entre cada um dos postes aí. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, só para a gente concluir aqui, né? Depois, se a prefeitura pode pagar R$ 8.000 por poste colocado, ele quer saber o quanto a gente vai gastar. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho a praça, esse é o ponto de referência. Depois, aqui, no 80, a gente vai utilizar aqui a metragem, a distância. Foi colocado um poste. Depois, 100, foi colocado outro poste. 120, foi colocado outro poste. E assim por diante, sucessivamente, até chegar no valor de 1.380 metros. Ou seja, por que a gente percebe que isso daqui é uma PA? Porque a gente tem o primeiro termo e para chegar nos termos seguintes, a gente não está somando 20? 20 aqui e 20 aqui até chegar nesse termo. O que interessa para a gente é saber que termo é esse daqui, porque esse termo não determina a quantidade de postes que a gente colocou no decorrer dos valores aí. Então vamos pegar as informações. Primeira informação, eu posso falar que o A1 vale 80. Segunda informação, o N é o que eu quero descobrir. Quantos postes nós vamos colocar? O valor do N. Depois, terceiro, o AN, que é o último termo, que é o termo 1380. E por fim, a razão, que no nosso caso vai de 20 em 20. Então, com essas informações, a gente consegue preencher o termo geral. Então, a gente sabe que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Termo geral de uma PA, onde o AN é o último termo, o enésimo termo, no nosso caso, 1.380, o A1, que é o primeiro termo, o primeiro poste foi colocado, 80, o N, que é o que eu quero descobrir, vezes 20, que é a distância entre um poste e outro, ou seja, o tamanho de cada intervalo que a gente está trabalhando. Como a gente resolve isso? Primeiro vou passar o 80 para lá, então 1.380 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. Aqui eu vou ter 1.300, isso é igual a N menos 1 vezes o 20. Vou jogar o 20 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, ele vai dividir. Então, 1.300 dividido por 20 é igual a N menos 1. 1.300 dividido por 20 chega no valor de 65. O 1 está subtraindo, joga para lá, ele vai somar. Então, 65 mais 1 é o valor de N. Ou seja, a gente sabe que o N é igual a 66. Em outras palavras, esse é o primeiro poste, esse é o poste de número 66, o 66º poste. Ou seja, a prefeitura conseguiu instalar 66 postes. No caso, o que interessa para a gente não é a quantidade de poste, e sim quanto ele iria pagar. Para a gente descobrir isso, é só pegar 8.000, que é o valor de cada poste, e multiplicar por 66. A gente chega no valor de 528 mil, que é o valor máximo que a prefeitura pode pagar.
É claro que nesse caso aqui, diferente dos outros exemplos, quem viu aí os outros exemplos de Enem que eu coloquei, aqui não dá para a gente ir montando a sequência, porque como são 66 valores, não compensaria, ficaria muito distante o valor, demoraria muito mais tempo. Por isso, então, que a gente utilizou o termo geral aqui da PA para descobrir a quantidade de poste, e ele deu o valor que custa cada poste, a gente chegou no valor de 528, que é a alternativa C. Chegamos aí no valor que a prefeitura pretende gastar. Então é isso, pessoal. Alguns exercícios do Enem aí para a gente discutir a relação da PA. Valeu aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.